5. Caraca! Bobão. Ai, bom dia, gente. Quem tiver aí, por favor, dê bom dia. Bom dia. O pessoal vai sendo notificado? Deixa eu ver se já tem gente online aqui. Tem. É que pra gente que tá transmitindo, gente, é difícil a gente conseguir ter noção aqui no Facebook de quem tá interagindo. A gente só consegue ver quantas pessoas estão online, tá? Diferente do Instagram, né? Lá a gente consegue ver, mas aqui não. Bom dia, Diogo. Bom dia, Bruna. Bom dia, gente. Bom dia, Di. Bom dia. Bom, deixa eu ver quem tá aqui, ó. Ó, Rafael, Jéssica, Bruna, Leonardo. Tem bastante gente já, né? Mas dá bom dia aí pra mim, gente. Ó, consegui ver um bom dia aqui no Facebook, hein? Jadilene. Dá bom dia, só pra gente ter uma noção aqui. Aparece, né? Lá no Instagram é mais fácil da gente ver. Bom dia, Wallace. Saudade. Ontem matei a saudade do Wallace, vendo o Wallace cantar com o Ruth. pelo WhatsApp. Leandro, bom dia, Leandro. Tem 4 aqui, ó. 4 de olho na gente. Gente, chama o pessoal aí. Chama o pessoal pra EBE, que eu acho que hoje vai ser legal, vocês vão gostar. Boa tarde aí, Wallace. Boa tarde em Portugal, então, né? Pô, nem almocei ainda, já tem que te dar boa tarde. 5. Bota aí, gente. Chama o pessoal pra assistir a IBE. Chama o pessoal pra IBE aí. Compartilha, por favor. Tem 5 no Face. Isso. Vai compartilhando aí. Pessoal, sabe o que tá acontecendo? O pessoal tá dormindo tarde. Tá vendo série até de madrugada. Aí tá ficando difícil. Tem a gente online, hein? Não, isso daí Eu sei. Mas o pessoal tem que vir pra cá. Vem pro IBE, gente. Falta 5 ali. Seu material tá aí? É ele que vai dar aula hoje, tá, gente? Não sei eu não. Meio bagunçado, mas tá. Eu tô aqui só de mediadora, mas é ele que vai dar aula. Heraldo, bom dia. Isso aí, tá aumentando. Vambora. O pessoal vai chegando aos poucos. Isso. Bom dia, Raquel. A gente tá dando uns minutinhos só pro pessoal ir chegando, tá? Bom dia, Bruninha. Saudade, menina. Essa pela benção, né? Pois é. Meu Deus. Muito lá pra cima. Deixa eu chocolate. Pronto. Chega pra trás, deixa eu ficar com uma. O pessoal lá até vai ver o computador ali. Não é mesmo. Gente, vamos iniciar, tá? Porque a gente também não vai ter tanto tempo, né? Então a gente vai iniciar. Tentar resumir o máximo, vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse hoje. Alan Costa, bom dia. Já foi, tá indo. Pode começar. Mais uma visão geral mesmo, né? A gente fala de Apocalipse assim, o pessoal, caramba, vai falar quem é o anticristo e tudo mais.
vou revelar o nome do anticristo não, gente, tá? Pois é. Nem o dia que Jesus vai voltar. Apesar de que tem gente revelando, hein? Tem, um monte. A Páscoa passou, Jesus não voltou. Tinha gente revelando que ia ser na Páscoa. Agora vamos ver qual vai ser a próxima data. Bom dia, Marcele. A gente vai começar orando, tá, gente? Pega a Bíblia aí. Deixa a Bíblia aí do lado, senta, relaxa. E vamos assistir a aula, tá bom? Então vamos orar. Deus amado, querido e santo, obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, para aprender mais da sua palavra. Obrigada, Senhor, pela noite que passamos, Senhor, por termos despertado nessa manhã. Quantas pessoas nesse momento, Senhor, não puderam estar, Senhor, em suas casas. Muitas pessoas estão no hospital, Senhor, longe dos seus familiares. Mas nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar da tua palavra, mesmo à distância, Senhor. Que nessa manhã, tudo que for falado aqui, tudo que o Senhor trouxer ao nosso coração, Senhor, que tudo seja alimento para nossa alma, seja cura para nós, seja esperança, Senhor. Devolva-nos, Pai, a esperança, Deus querido. Muitas pessoas têm perdido a esperança nesses dias, mas nós queremos, Senhor, que através desse estudo, Senhor, cada cristão, cada crente, cada fiel a Ti, Senhor, cada filho, cada servo Teu, tenha a esperança renovada, Deus, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, Senhor, ara o terreno do nosso coração para receber a boa semente da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Vamos começar em Apocalipse capítulo 1, né, para a gente dar início. Né, porque um dos grandes detalhes é porque a palavra de Deus ela é muito interpretativa e a gente tem que ter um pouquinho de paciência para poder entender algumas coisas. Né? Mas uma grande falha nossa é a gente querer que a palavra ela já venha mastigada. Muitas vezes você já quer que a palavra de Deus ela já chegue para você nos finalmente. Sendo que Deus ele não trabalha dessa forma. Deus geralmente ele trabalha com convencimento. Ele vai te mostrando algumas coisas e aos pouquinhos você começa a entender, assim como o Espírito nos convence. Né? Como que o Espírito nos convence? Ele não chega para você e fala, olha, não é assim. Não. Ele te mostra como você não deve agir ou te mostra como você deve agir o quê? Através de ele está querendo fazer alguma coisa, você não diz para ele não fazer, mas você demonstra que aquilo ali vai dar errado. E assim é o Espírito conosco. Né? E a palavra de Deus, todas as vezes, faz isso da mesma forma. Então, vamos começar lendo o Apocalipse capítulo 1. Plano. Voltou. Coloque o livro sempre em segundo plano. Por que isso? Por que o inimigo trabalhou tanto em cima disso? Por causa, principalmente, desse versículo 3. Feliz aquele que lê e aquele que ouve. Ou seja, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Ou seja, isso é uma bem-aventurança para a sua vida. O livro ele já começa com uma promessa para você. Então, opa, peraí, se você tem uma promessa, então por que eu não vou atrás dessa promessa? Que é o quê? Que é eu ler e meditar em cima desse livro. Então o próprio inimigo ele trabalha em cima disso. Então é quando você pensa em ler Apocalipse, você já, opa, não, dá um passo atrás, porque é um livro extremamente difícil, é um livro que eu não vou entender. E infelizmente, né, muitas das vezes os próprios pregadores, tudo mais, você vê que você tem pouca explanação em cima desse livro. Pouca explanação em cima desse livro por causa disso. E também por quê? Porque é um livro que faz que você tem que interpretá-lo, você tem que muitas das vezes buscar coisas históricas, você tem que entender um pouquinho da história da igreja, entender um pouquinho da história do mundo. Então é um livro que te dá trabalho. A verdade é essa, o livro te dá trabalho. Né? E geralmente, o que acontece? O que as pessoas querem? As pessoas querem mastigado. As pessoas querem aquela brincadeira que a gente fez aqui no começo. Qual seria o sonho da maioria dos cristãos? Chegar aqui no livro, peraí, tá vendo aqui, ó, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1, está escrito assim, ó. Então, Macron é o anticristo
e vai aparecer em 2022. É isso, as pessoas gostam disso. As pessoas querem, muitas das vezes, ter esse tipo de revelação. A resposta pronta. Isso, né? Ali. Então, aí, tipo assim, ó, então... Tô inventando. Então, em 2021, em dezembro, se prepara, né? Porque no final do próximo ao Natal, entre o dia 21 e 22, Jesus volta. Aí você, calma aí, 21 e 22, então, quando chegar no início de dezembro, eu já começo a jejuar para quando Jesus voltar, eu ir para a glória. Então, muitas vezes as pessoas querem isso, sabe? Quer algo mastigado. Só que a Bíblia não é assim. A Bíblia te dá pistas. E o Apocalipse nada mais é o quê? Você, poxa, tudo bem, o Apocalipse muitas vezes parece um livro de terror, né? Eu vou ler, caramba, só fala de morte, de destruição, de besta, de vingança chifre, de Deus. vingança, que não sei o quê. Qual é a principal intenção do Senhor em você ler esse livro, você como bem-aventurado? É que você não passe por isso. Assim como um pai, que você está ali, um pai, um irmão, que você vê muitas das vezes uma criança pegando um garfo e querendo enfiar na tomada. Você sabe que aquilo ali é ruim. O que você fala para a criança? Não faça. Não faça. Não faça. Se você fizer, você vai tomar um choque, mas você pode até morrer com um simples choque. Então não faça isso. Então o Apocalipse nada mais é do que isso. É Deus te revelando alguma coisa para que você não passe por aquilo ali. Né? Tudo bem, tem pessoas que acreditam que a gente vai passar pela grande tribulação, tem pessoas que acham que a gente vai ser arrebatado no meio da grande tribulação. E nós da comunidade evangélica Eclésia, nós somos pré-tribulacionistas. Né? Acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Né? Tem pessoas que acreditam que vai ser no meio. Nós chamamos de mid ou meso-tribulacionistas. E temos os pós, né? Que são aqueles que acham que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. E eu gosto de ter um pastor que fala isso, eu acho muito engraçado. Ele fala que tem os pós-xiita, né? Que são aquelas pessoas que desde agora já estão fazendo bunker, já está fazendo uma casa embaixo da dele ali, para ele poder... Guardando comida. Guardando comida para ele passar pela grande tribulação de boa, entendeu? Netflix, ele lá sentadão lá, e a grande tribulação acontecendo lá fora, ele lá na caverna dele. Escondidão. Então você tem essas visões. Tudo bem. Ah, mas poxa, mas qual que é certo? Aquilo que eu falei, nós acreditamos dessa forma. Mas se de repente tem uma pessoa que acredita, não, olha só, mediante ao versículo tal, assim, eu acredito que nós vamos passar pela tribulação toda. Meu irmão, amém. Isso não nos vai fazer inimigos. Né? Porque todos nós estamos buscando o quê? A Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial. Estamos buscando por isso, estamos buscando ser salvos. Então isso não faz de nós inimigos. Muito pelo contrário. Temos o quê? Temos que estar buscando a todo instante e a todo momento. O mais importante disso tudo é que Jesus vem. Isso. Né? É isso que a gente tem que ter em mente. Se vai ser antes, se vai ser depois, se vai ser no meio da grande tribulação, né? Todo mundo estuda, especula uma coisa, especula outra. A grande questão é, você está preparado para quando Jesus voltar? É nisso que a gente tem que focar, porque a gente tem focado muito nessa questão de, quem é o anticristo? Jesus vai voltar quando? Será que é até 2022, até 2023? Não, a gente tem que estar pronto. Não interessa, entendeu? Porque certos mistérios cabem a Deus. Se ele quisesse que a gente soubesse o nome do anticristo, ele teria dito. E ele não disse. Então é sinal de que não é coisa pra gente ter que ficar, né, se preocupando. A gente tem que se preocupar com o quê? Com a nossa alma, com a nossa salvação, né? E em salvar aqueles que ainda precisam vir ao conhecimento de Cristo. E Deus está dando esse tempo para que a gente faça isso. Então, se a gente ficar preso nessas coisinhas, a gente não faz o que a gente tem que fazer, que é se preparar e ajudar outros a se prepararem também, tá bom? Então, isso é o foco. A gente se prepara como? A gente se prepara lendo a palavra de Deus. E na palavra de Deus, a gente não pode descartar nenhum livro. E nem o Apocalipse. Que embora a gente não entenda algumas coisas, a gente pode chegar ao entendimento. O que a gente tem que entender é, o livro de Apocalipse é um livro muito difícil. Nem tanto, gente, senão nem todo mundo teria pessoas que conseguiriam estudar o Apocalipse. Tem gente que consegue estudar. A questão é, o quanto a gente se dedica para entender as profecias. Por que será que Deus deixou tantos mistérios nesse livro? Né? Não foi só para poder fazer você ficar de saco cheio de ler a Bíblia. Não foi por isso, né? Deus não fez isso para testar a sua paciência, né? Deus fez isso porque era necessário. Agora a gente tem que saber o porquê, o motivo.
de Deus ter escrito por tanta simbologia, por tantas coisas, por que Deus usou certos termos que a gente hoje não entende. Existe um porquê e a gente tem que ir atrás desse porquê. Mas isso demanda tempo, demanda interesse, né? E demanda fé. Tá bom? Era só essa grande questão aí do livro de Apocalipse. E a grande questão é que o livro ele fala muito sobre juízo, conflito de reinos e julgamento. Então você vai ter muito isso no livro inteiro. Então muitas das vezes é isso que eu estou te falando. Para você entender um pouco, você tem que entender um pouco da história. Porque senão você fica perdido. Você fica perdido. Fiz algumas anotações aqui, anotei coisa pra caramba, só que eu não vou conseguir falar tudo. Quem vai resumir? Vou resumir. Tem um livro aqui escrito, gente. Pois é. E o livro, ele fala muito, por incrível que pareça. O que a Bíblia fala? Que é uma revelação de Jesus Cristo. Sendo que Jesus ele aparece um pouquinho no começo, uns pouquinho no meio, depois só no final. E uma curiosidade é que o livro fala muito mais do anticristo do que de Jesus. Você, poxa, é uma revelação de Jesus, mas fala mais do anticristo. Não seria uma revelação do anticristo? Não. Por quê? Porque a preocupação do livro é que você não passe por isso. A preocupação do livro é o quê? Olha só, estou te mostrando isso daqui para que você não passe. É tipo assim, você tem dois caminhos. Você tem aquele caminho ali que você vai passar dentro de uma favela, ali está tendo tiroteio, está tendo isso, isso e isso. Se você passar ali, você pode tomar um tiro, você pode ser levado, você pode passar por um micro-ondas. A chance de morrer é de 90%. Não passe por isso. Então, ou seja, eu estou te mostrando para você não fazer isso. Cara. Vai por esse caminho aqui, que esse caminho aqui você vai sair na praia de Charitas. É mais ou menos isso, sabe? Então, o livro, ele é voltado para isso. O livro foi escrito por quem? Por João, né, aproximadamente no ano 96 depois de Cristo. E o livro ele fala sobre três coisas. Ele fala das coisas que eram, ou seja, as coisas que aconteceram, as coisas que são, que seriam as coisas do presente, e as coisas que estão por vir. Né? Quando a gente fala as coisas que são, a gente fala do presente, não é nosso presente. A gente fala o presente de João naquele momento. Então você tem o capítulo 1, que você vai falar das coisas do passado, né? Jesus ali, ele falando alguma coisa ali para João, tudo mais. Quando você chega no capítulo 2 e 3, vai ser as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Quando a gente fala igrejas da Ásia Menor, isso daí significa que é a Turquia, tá, gente? Hoje em dia seria a Turquia. Então, patrimônio mundial da humanidade. Por isso que não tem muitas escavações lá. Com certeza, se começasse a remexer aquela terra lá, ia achar muita coisa mesmo. Só que não pode, por ser um patrimônio cultural da humanidade. Né? Então falou em Ásia Menor, na Ásia Menor tudo mais. Onde é isso? Turquia. Se fosse de dia a gente falar, essas igrejas estão na Turquia. Não é errado. Tá? Que é na mesma região. Isso, né? Que é na mesma região. E Jesus ele está dando essa revelação, no capítulo 2 e 3, para esse povo ali da Turquia, da Ásia Menor. E do capítulo 4 até o capítulo 22 são as coisas que estão por vir. Ou seja, então você vê que o livro ele tem 18 capítulos voltados só para coisas que estão por vir. Né? E assim como... Oi? Não estou lendo ali. E assim como a gente falou na semana passada, né, as profecias de Deus são perfeitas. Né? Ainda mais a profecia vindo do próprio Jesus Cristo. Existem os falsos profetas, mas quando é algo que vem do próprio Jesus, foi o que nós falamos aqui sobre a Páscoa, na semana passada. Né? Ou seja, cingir os seus lombos, ou seja, você realiza a Páscoa preparado para ir embora. Né? Então, ou seja, uma certeza de que aquilo ali vai acontecer. Então, o Apocalipse é a mesma coisa. Ele está ali preparado para algo que está para acontecer. Então, você vê que esses 18 capítulos são voltados só para isso. Só para coisas futuras. E tipo assim, e coisas para você fugir daquilo ali. Não, vai acontecer isso, isso e isso, e não quero que você passe por isso. É aquela questão, né? Às vezes a gente fala assim, Deus não falou quando que Jesus vai voltar, por que Deus fez isso, né? Por que ele não falou, não mostrou pra gente, né? Mas a gente percebe que ao longo, não só do Apocalipse, mas dos outros livros, né, uma sucessão de coisas e de acontecimentos que apontam para a volta de Jesus. Então isso é uma forma de a gente se preparar, né? Começa por aí.
E também tem essa questão da gente pensar, eu sei que ele vem, né? E o que o Apocalipse tem a me dizer sobre isso? O Apocalipse tem a me dizer sobre isso, se a gente tem, o ser humano normalmente tem muita vontade de saber do futuro, né? Não é à toa que um monte de gente fica procurando cartomante, né? Gente que lê a mão, porque o ser humano tem essa curiosidade de saber como vai ser o seu futuro. Deus deixou o futuro escrito pra gente em Apocalipse. O futuro é isso aqui, tá? Então, qualquer pessoa que diz algo diferente disso, né? Ah, depois que acabar a quarentena, o mundo vai ser maravilhoso. Depois que passar tudo isso, nós vamos viver em paz, né? Todo mundo vai ter os seus empregos de volta, tudo vai entrar no eixo, vai ficar tudo bem. Quem fala isso, primeiro, tá mentindo. É porque, às vezes, é falta de conhecimento da Escritura. O Apocalipse aponta para o nosso futuro. Então, você quer saber do futuro? Lê Apocalipse. Ali está escrito o futuro. Agora, um futuro que você pode escolher passar ou não. Uhum. O que Deus está dando para nós é a direção. Você quer passar por isso? Já estou te mostrando como é que vai ser. Você quer passar? É uma escolha que você pode fazer. Então é isso que Deus está querendo dizer para nós. E muitos interpretam o livro, você tem 3 formas de interpretação. Né? Você tem a forma histórica, alegórica e futurista. Histórica. Né? Histórica é quando as pessoas interpretam o livro como se o livro já estivesse acontecendo. Uhum. Então, aquilo que a gente falou do anticristo. Né? Muitos achavam que Eutico Epifânio foi o anticristo. Uhum. Foi aquele cara que perseguiu os cristãos e tudo mais. Depois, né, as pessoas acharam que era Nero. Não, Nero que é o anticristo. Né? Há pouco tempo agora, as pessoas falavam que Obama era o anticristo. Uhum. Né? Você vê que Obama agora não é mais anticristo. Não. Né? Daqui a pouquinho, Trump é o anticristo. Uhum. Aí veio agora, depois do Trump, aí veio o genro de Trump, que era o anticristo. Uhum. E o principal e favorito anticristo, que todo mundo gosta de chamar de anticristo, que tem cara de anticristo, é Macron. Emmanuel Macron. Isso. Porque você olha ele, você lembra, como é daquele filme, Deixado para Trás? É, igual você olha para ele, você olha aquele filme Deixado para Trás, esse cara ele tem cara de anticristo. Então, ou seja, as pessoas acabam pegando essa forma histórica. E eu acho que o Apocalipse está acontecendo que desde lá do começo. Sendo que, por mais que o livro tenha muitas alegorias, realmente o livro tem muitas alegorias, mas é um livro futurista. É um livro de coisas que estão por vir, coisas que estão para acontecer. Sobre o autor, João. Gente, João, as pessoas muitas vezes perguntam, que João é esse? É o mesmo João que escreveu as epístolas e o livro? Sim, é o mesmo João. É aquele mesmo João que estava ali junto com Jesus, né, o discípulo que Jesus amava. É o mesmo João, é a mesma pessoa. Então é ele que escreveu o Apocalipse. Era João que pregava no deserto? Não. Não era João o Batista. Isso, João que batizava, né? Na verdade é isso que significa o nome dele. João que batizava, ou que batiza, né? Tanto faz. Não, é João apóstolo, é João, um dos 12. Então foi ele que escreveu o livro do Apocalipse, que é uma revelação de Jesus Cristo. João ele foi perseguido, ele foi jogado num tacho de azeite. Agora você pensa a pessoa... Quente, né? Isso, uma pessoa que muitas vezes queima um dedo. Muitas vezes a gente esquece desses detalhes. Porque a gente acaba romantizando muitas coisas, sabe? Então o que você imagina? Você imagina João, na ilha de Patmos, né? Ele escrevendo o Apocalipse. Então você imagina João sentado numa pedra, né? Barbudo. Não estou dizendo que ele não tinha barba não, tá, gente? Só barbudo, né? Bonitinho ali, tá? Com aquele papiro na mão, escrevendo na maior pose. Meditando. Isso. Sendo que João tinha sido jogado numa taxa de azeite fervendo. Então, se muitas vezes você queima seu dedo, fica aquela marca. Agora, imagina você sendo jogado dentro daquilo ali, como que seria o seu corpo? Imagina queimadura de quantos graus, né, que João não estava. Ou seja, aquela imagem bonitinha de João você já esquece. Você já esquece, que não foi bem assim. Né? Muito pelo contrário. Então, João foi jogado ali na ilha de Patmos, depois de um tempo. Aquela prisão ali, que ali era uma prisão. Porque o que geralmente era feito? Ou você martirizava, né, assim como foi com Jesus. Né? Jesus não simplesmente ele foi crucificado porque ele foi crucificado. Não, Jesus foi um exemplo
para que as pessoas não seguissem a mesma coisa que ele estava fazendo. Então eu humilhava ele, colocava na cruz, eu estava querendo dizer o seguinte: se você seguir o que esse cara está seguindo, você vai acabar igual a ele. Era isso. Sendo que não deu certo. Depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou tudo mais, o cristianismo cresceu mais ainda. Então qual foi a segunda estratégia? Vou pegar esses caras e vou, em vez de matar, eu vou escondê-los. Isso foi acontecer com João. Então pegou João e jogou João na ilha de Patmos. Depois de um tempo, aquela ilha foi fechada e a Bíblia fala que João morreu em Éfeso, farto de dias. Morreu de velhice, né? Morreu de velhice. Então, aí tem um grande debate. Por que Jesus escolheu João para escrever o Apocalipse? Né? Então você tem algumas teorias que falam que João foi escolhido porque João foi o único que ficou durante a crucificação. Né? João estava lá assistindo junto com Maria, tudo mais, João estava ali junto na crucificação. Pode ser. Pode ser. Né? Você tem uma outra tese que é porque João era o discípulo que Jesus amava. Que fala que João recostava no peito de Jesus. Era o mais próximo, isso, né? Que tinha um carinho. Porque você tinha 3 discípulos mais próximos. Quem lembra quais são? Pedro, Tiago e João. João. Ou seja, João ele sempre está envolvido. Sempre que tem alguma coisa, um exemplo. Monte da Transfiguração. Né? Você vê que Pedro vai ali, Pedro sempre fala, né? Pedro sempre fala, mas quem está ali no meio? João. Está sempre Pedro, Tiago e João. Então, João ele sempre teve muito esse contato com Jesus. Sendo que, o que acontece? A Bíblia nos dá algumas pistas, né, sobre João. Tem uma parte da palavra de Deus que fala que, eu tinha até notado aqui, deixa eu ver se eu... Não, tanta coisa. Peraí. Uma segunda Bíblia, no caderno de Franklin. Calma aí. Jesus, João, pista... Não tem muita coisa, gente, meu Deus do céu. Isso em João 18. Em João 18, 18 do 15 em diante, fala que João, ele tinha uma certa amizade com o sumo sacerdote. Né? Sendo que, quando a Bíblia fala um pouquinho dessa aproximação, dessa amizade, muitas das vezes pode significar não simplesmente estou colocando da forma bem genérica, tá, gente? Como se João fizesse parte da família daquele sacerdote. Então, ou seja, a Bíblia nos dá pistas de que João ele poderia ser de uma família sacerdotal. Né? Tem até alguns escritores que afirmam que João ele era um sacerdote antes de se tornar discípulo. Né? Mas João era novo, tudo mais, tá? E é aquilo. Como que acontecia naquela época? Né? Quando você era... Um exemplo, vamos dizer hoje em dia. Né? Se bem que hoje em dia não é assim, mas principalmente em época de monarquia. Né? Os príncipes eles já eram preparados o quê? Para ser rei. Ele era preparado desde quantos anos? Lá, depois que ele fizesse 30? Não, desde pequenininho. Então, a Bíblia me dá essa pista de que João ele tinha esse contato. E tem uma outra passagem que eu não vou procurar aqui, a gente vai perder muito tempo agora, que é João no Sinédrio. João e Pedro no Sinédrio. Aí João ele entra no Sinédrio, sendo que o local que ele entra no Sinédrio é como se fosse um local assim, de julgamento, do mais onde você tinha reuniões de pessoas específicas, nem todo mundo poderia entrar. Aí o que João faz? João pega Pedro e vai até o Sinédrio. E ele entra no Sinédrio junto com Pedro. E tipo assim, na passagem, estou resumindo bastante aqui, gente. Na passagem o que ele diz? Eu estou entrando e ele está comigo. Ou seja, é como se você trabalha num determinado lugar que só você pode entrar. Você tem que ter crachá, você tem que ter alguma coisa. Aí você leva um amigo seu naquele local. E ele só pode entrar com você. Aí só você tem a autoridade para entrar ali. Aí o segurança já fala assim, poxa, olha já pro cara, não, vou deixar que ele está comigo. Ou seja, eu tenho autoridade para estar naquele local ali. Né? E tem até um escritor do ano 155 depois de Cristo, que quando a gente fala assim, ele é chamado de Policarpo. O que isso significa? Que são pessoas assim que escreveram algumas coisas, né? Só que essas pessoas elas não são identificáveis. Né? Você não sabe, poxa, quem escreveu isso? Você consegue ver que aquilo ali foi escrito no ano tal, pelos testes de carbono, mas você sabe que foi escrito no ano tal. Esse Policarpo fala que viu João de turbante e ele era um discípulo que Jesus amava e ele era sacerdote. Isso do ano
155, segundo século. Então você, calma aí. Então João, ele tinha essa formação sacerdotal. Então a Bíblia me dá essa pista. Né? Quando você vê algumas atitudes de João, principalmente essa no Sinédrio, como que ele conseguiria entrar ali? Simplesmente virar o discípulo? Não, muito pelo contrário, ia ser expulso por ser discípulo. Né? Então ele entra ali. Aí quando você percebe isso, a gente começa a ir agora para o Apocalipse. Né? Ah, tudo bem, então vamos dizer então que João realmente, eu com essas pistas, vamos dizer que João ele tinha esse parentesco sacerdotal. João era de uma família sacerdotal. Tudo bem, agora vamos para o Apocalipse. Vamos para o Apocalipse. Lembra que nós falamos o quê? O primeiro capítulo, as coisas que eram, segundo e terceiro, as coisas que são, e no quarto, as coisas que hão de vir. A partir do quarto capítulo de Apocalipse são as coisas futuras. Que é as coisas que vão começar a acontecer. Então, o que o capítulo me fala? Né? Lê pra gente, né? No comecinho, por favor. Capítulo 1? Não, 4. 4. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas existem e foram criadas. Amém. Ou seja, o que ele está falando ali? Ele chegou diante de uma porta e o Cristo fala: suba para cá. Ou seja, como se ele estivesse subindo num monte, que nós sabemos que vem a ser o quê? O monte de Deus. Né? Porque a própria palavra de Deus fala lá em Isaías 14, né? Que o Lúcifer queria subir até o Monte Santo. O monte de Deus está acima das estrelas. Né? Então, você vê que quando João ele chega em um determinado local ali, ele vê a porta aberta e ele é chamado lá para cima. E o que acontecia dentro do próprio templo? Né? A gente não chegou ali ainda, mas a gente vai ler sobre isso daí. Que quando você entra no templo, você tinha os 7 castiçais de ouro. O que vem a ser esses 7 castiçais de ouro? Se eu não me engano, está no capítulo 1. E no capítulo 1, se já entra logo nas igrejas. Então, que semelhante ao Filho do Homem, carta às igrejas. A carta começa a partir do capítulo 2. Não, tem uma parte no capítulo 1 que fala que ele entra, vê se você acha para mim. Que ele entra e a primeira coisa que ele vê depois da porta aberta, ele vê os 7 castiçais de ouro. O que vem a ser esses 7 castiçais de ouro? Esses 7 castiçais, eles ficavam dentro do templo para iluminar o templo. Né? E conforme o templo era muito grande, você tinha alguns desses 7 castiçais. E detalhe, desses 7 castiçais, como que era feito? Né? Durante
a primeira hora da manhã, como que eles viam a hora da manhã, primeira hora da manhã? Você tinha os vigias do templo, tá? Esses vigias do templo, eles ficavam prestando atenção nos ares. Quando a estrela da manhã começava a assumir, que seria... Aqui, já viu quando vocês acordam muito cedo e tudo mais, e que você vê que tem a lua e muitas vezes você tem uma estrelinha, uma estrela forte, que muitos conhecem aquilo como Vênus. Nós chamamos também de estrela da manhã. Quando aquela estrela começava a assumir, era o momento que o sacerdote ele tinha que entrar no templo e começar a fazer a manutenção do templo. Qual era a primeira manutenção que ele fazia? Era os 7 castiçais de ouro. O que ele fazia? Ele entrava no templo e ele cortava 5 pontas, ele apagava 5 pontas e 2 ficavam acesas. Ali ia, trocava pavio, tudo mais, naquelas 5 ali, e depois eles acendiam. Por que não apagava tudo e fazia a manutenção toda? Né, porque tem aquela passagem, né? O pastor Paulo gosta muito de falar dessa passagem. E o povo, e o fogo arderá sobre o altar e continuamente não se apagará. Então essas 2 pontas você deixava ela acesa. E as 5 você apagava. Aí quando você faz um paralelo com o capítulo 2 do Apocalipse, quando ele manda as cartas para as 7 igrejas, o que acontece? Você tem 2 igrejas que estão boas, que vem a ser Filadélfia e Esmirna, e você tem 5 igrejas com problema. Aí, ou seja, será que isso é coincidência? Será que essa menorá, né, com os 7 castiçais, representam essas 7 igrejas? Né? Então você já olha assim, caramba, tem alguma coisa nisso daqui. Mas para você interpretar isso, você tem que saber o quê? Um pouco da cultura judaica. É aí que muitas vezes as pessoas fogem. Ah, não quero estudar isso aí não. Não quero entender disso. Ou seja, mas para João, aquilo ali era algo assim, supernatural. Quando ele olhou aquilo ali, o que acontecia na parte da tarde, que era o serviço vespertino? Aí o sumo sacerdote vinha, ele apagava as 2 e deixava 5 acesas. Aí ele ia fazer aquela manutenção. E isso era todos os dias. E o Apocalipse fala o quê? Que ele viu uma porta aberta, ele entrou e tinha 7 castiçais de ouro. Então, ou seja, ele está vendo uma visão do templo. Tem um escritor, eu até escrevi o nome dele aqui, só que não é assim que se escreve, não vou nem mostrar a vocês. Ele é um rabino, o nome dele é Alfred Hetzheim. Não vou mostrar não, porque está escrito errado. E ele fala que o livro do Apocalipse é uma visão do templo celestial. Então, ou seja, mas para você ter uma visão do templo celestial, para você fazer aquilo ali, você tinha que ter um contato com as coisas celestiais. E você tinha que entender um pouco do sacerdócio. Então a Bíblia fala que ao entrar, ele já viu o quê? Os 7 castiçais. Aí logo em seguida, o que ele vê? Ele vê um homem vestido de linho fino. Aqui, ó, tá escrito na capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Isso. Esse candelabro vem a ser os castiçais, porque a sua tradução é moderna. É moderna, Entre os candelabros, alguém semelhante ao filho de homem. Isso. E com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. A descrição. Tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Isso. Seus pés como bronze numa fornalha ardente. E a voz como o som de muitas águas. Isso. Nem preciso falar quem era, né, gente? Nem preciso falar quem era. Então, o que acontece? Então, ele viu os 7 castiçais. Onde que tinha os 7 castiçais? Dentro do templo. E nós sabemos que existe um templo no céu. Por quê? Porque tem aquela passagem de Moisés, em Hebreus também, se não me engano, de Hebreus 4, fala que Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo e fazer um tabernáculo de acordo com a visão que ele teve. Que o Senhor mostrou um tabernáculo para ele. De acordo com esse tabernáculo que você está vendo, você vai fazer um tabernáculo na terra. Ou seja, ele teve uma visão espiritual de um tabernáculo no mundo espiritual, né, região celeste lá. E, de acordo com a visão que ele teve de um tabernáculo que já existia no mundo espiritual, ele fez um tabernáculo aqui no mundo natural, terreno. Tá? Ou seja, o tabernáculo terreno é um espelho do que já existe lá no céu. Isso. Que aí depois foi se transformando, se teve vários tabernáculos, tudo mais. Beleza. Então você tem o João ele entrando dentro desse templo. O que ele diz é isso, ó, eu entrei, aí eu vi um assim, eu vi uma arca, eu vi
7 espíritos, eu vi isso. A descrição dele é tudo que ele está vendo. Sim. Ele não está revelando nada, ele está falando tudo que ele está vendo. Eu estou vendo isso. Ele está fazendo isso. Nesse momento aqui, ele fala que viu os 7 castiçais e viu um homem de linho, de roupa branca, tudo mais. Aí começa a falar dos cabelos, que era assim, na cintura dele era cingido de como se fosse um cinto. Né, um cinto de linho fino, tudo mais, de ouro. Cinturão de ouro ao redor do peito. Isso. Beleza. Aí, o que acontece? Todo ano, né, o sumo sacerdote, ele fazia algo que nós chamamos que eles chamavam, né, de Yom Kippur. O que vem a ser o Yom Kippur? Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso. Yom Kippur nada mais era do que, durante 355 dias do ano, o sacerdote ele utilizava a sua roupa bonita, colorida, ele tinha uma roupa de destaque, que você olhava, aquele camarada é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote naquela época, ele tinha tanta autoridade, mas tanta autoridade, como é que eu posso explicar? É como se fosse um senador, não, mais que um senador. É como se fosse Supremo Tribunal Federal. Beleza, ótimo exemplo. Que quando o Supremo ele determina alguma coisa, nem o presidente pode mudar. Né? A gente está vendo, tem visto isso agora. Né? O Supremo determinou sobre estados e municípios. Ou seja, se o Supremo determinou, ninguém revoga. Ponto final. Assim era o sumo sacerdote. Ele era a principal autoridade e aquela roupa que ele usava já demonstrava isso. Beleza. Então o que acontecia? Durante esses 355 dias ele utilizava essa roupa. Chegava um determinado dia, ele se separava por 10 dias. Esses 10 dias, o que ele fazia? Ele entrava na Câmara, né? E ele se preparava. Ele se preparava para quê? Para o Yom Kippur. O que vem a ser o Yom Kippur? É quando o sumo sacerdote ele ia fazer um sacrifício e esse sacrifício ele oferecia a Deus por toda a nação. Então era o principal sacrifício do ano. E mediante esse sacrifício, o povo sabia se eles teriam um ano favorável ou um ano desfavorável. No caso, se o próximo ano seria favorável, seria um bom ano, ou não, seria um ano ruim. Isso. É como se... Deixa eu explicar da forma mais simples. É como se no dia 31 de dezembro ele entrava. E ele só saiu o quê? No dia 31, ou seja, 10 dias. Isso. Né? Quando chegava no ano novo, ele ia fazer o sacrifício, entendeu? Para quê? Para no ano seguinte você ter um ano abençoado. Então o que ele fazia? Ele entrava, ele ficava esses 10 dias nessa câmara, ele não tinha contato com ninguém, ele ficava ali orando, jejuando e... Lendo a Torá, né? Lendo a Torá. Então ele se preparava durante todo esse dia, todo esse tempo. Aí depois o que ele fazia? Sendo que durante esses dias, o que ele fazia? Ele tirava essas roupas dele, que eram 8 peças, e ele colocava uma roupa de levita. E como que era a roupa de levita? Era uma roupa branca, era tipo uma calça branca, ele colocava aquele roupão por cima, a túnica branca e cingido com aquela cordinha. Na cintura. Isso. Aquilo era sinal de quê? Que ele estava saindo do posto dele de sumo sacerdote, de representante do povo, e estava entrando como um servo do Senhor. Então aquela troca de vestes era isso. Então ele estava se colocando como um levita, literalmente. Aí quando aí o que ele fazia? Aí ele ia lá fora, ele fazia os sacrifícios, aí ele tinha um sininho de romã que ele utilizava e uma corda. Por quê? Se ele entrasse lá e o Senhor não aceitasse, ou se ele tivesse em pecado, ele era fulminado lá dentro. Então, ou seja, era algo muito sério. E ninguém ia poder entrar para tirar ele de lá. Ninguém podia entrar. Se você entrasse, você morria já fechava. Vamos lá pegar ele. Cara, você tem certeza que você vai lá? O cara morreu lá dentro. Você tem certeza que você vai? Então, o que eles faziam? Eles iam, ele foi, demorou demais. Eles iam, puxavam a corda, porque o cara já estava morto, já era. Sim. Já era. Aí ele ia, passava, aí ele pegava aquele sangue, aspergia lá dentro, resumindo a beça, aspergia lá dentro. Tô vendo o horário. 10h42. Ele aspergia esse sangue e depois ele saía. Nisso que ele estivesse voltando, ele já vinha com o sininho. Com as sinetinhas ali, fazendo aquele barulho. Ou seja, o Senhor aceitou o sacrifício. O Senhor aceitou o sacrifício, maravilha, glória a Deus, aí o povo ficava feliz e tudo mais, porque era a melhor notícia que eles poderiam ter no ano novo. Vamos colocar assim, no ano novo, tá, gente? Não é isso, estou resumindo para vocês. É a melhor notícia que eles poderiam ter. É como você chegar no dia 31 de dezembro e falar assim,
Hoje você tem 1 milhão na sua conta. No dia 31 disse, caramba, meu ano vai ser uma maravilha. Sabe? Era mais ou menos isso. Sendo que, para eles era o que? Era voltado para o Senhor. Estou resumindo, tá, gente? Aí quando você pega essa passagem de João, que ele tem essa visão do Apocalipse, ele entra no templo, eis que tinha uma porta aberta, ele vê os 7 castiçais, e ele vê um filho do homem vestido de quê? De linho. De branco. Ou seja, a palavra de Deus em Hebreus fala que Jesus era sumo sacerdote. Né? Quando você vai no Novo Testamento inteiro, principalmente nos Evangelhos, você vê eles colocando muito Jesus como profeta. Né? Jesus é uma mulher samaritana. Venham que eu encontrei um profeta. Jesus ali no mar, que ele acalma o mar, verdadeiramente, seu Filho de Deus, este encontramos um profeta. Quem dizem que eu sou? Dizem que você é um profeta. Então Jesus era conhecido como profeta. Só que em Hebreus, se não me engano, em Hebreus 4, gente, está assim minha anotação. Ou seja, nem eu estou entendendo. Em Hebreus 4, estou falando aqui da cabeça mesmo. Em Hebreus 4 fala que Jesus era sumo sacerdote. E quando João entra no templo, ele vê os 7 castiçais de ouro. E ele vê Jesus o quê? Vestido de linho fino. Aí começa a falar dos cabelos, da face, da pele, mas ele está vestido de linho fino. Ou seja, o sumo sacerdote Jesus Cristo agora está vestido de linho fino. No capítulo 5, deixa eu ver se eu acho aqui. Ainda tem o dia do Senhor que eu não falei, mas eu vou falar ainda. 48. Oi? 48 mil, Deus do céu. Estou monitorando ele aqui, gente. Gente, depois vocês encontram isso. No capítulo 5, fala que no meio de toda aquela visão, ele viu um cordeiro. Um cordeiro que tinha sido, cara, eu notei isso, que tinha sido morto, como se tivesse sido morto. Estou falando com vocês e procurando, que eu notei isso ontem, eu lembro quando eu notei isso ontem. Em Hebreus 8 que fala que Jesus é sumo sacerdote, tá, gente? Sim. Eu estou procurando aqui, Jesus, só encontrar um número. Capítulo 5, versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Amém. Qual era a próxima função do sacerdote? Que ele vinha, ele trocava de roupa, que ele fazia isso tudo ali dentro do templo. Né? Que ele fazia manutenção, tudo mais, e ele fazia um sacrifício. Ou seja, então, o sacerdote fazendo aquele sacrifício, o que significava? Aquele sacrifício matinal que ele fazia, o sacrifício ao Senhor por aspersão de pecados. Então o que João está vendo? Ele está vendo Jesus no exato momento do Yom Kippur celestial. Ou seja, Jesus está de branco, ele está dentro do templo, Jesus está de branco e fazendo um sacrifício. Sendo que Jesus é o nosso sacrifício. O que a palavra de Deus diz? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, naquele momento, o que estava acontecendo ali? João estava vendo isso. Ele estava olhando ali, ele estava, caramba. Tipo, ele está de branco, os castiçais. Primeiro, calma aí, tem castiçais dentro do templo. Né? Porque eu não vou utilizar uma lâmpada do lado de fora. Sim. Você não vai agora do lado de fora da sua casa acender uma lâmpada, não adianta de nada. Você vai acender a lâmpada onde está escuro, igual está aceso aqui. Ou seja, ele estava dentro do templo. Vejo uma porta aberta, eu entrei. Minha visão está dentro do templo. Ele vê Jesus no exato momento do Yom Kippur celestial. Ou seja, Jesus estava aspergindo os nossos pecados. Ele estava aspergindo esse pecado que foi derramado por nós. Então você tem até uma das linhas, né? Eu não gosto muito de falar de linha teológica, não, que pode trazer confusão. Pode trazer confusão. Mas você tem uma linha que é aquela passagem de Jesus depois da ressurreição. Né? Jesus ele sai, e quem encontra Jesus? Maria. Beleza, Maria Madalena, tudo mais. Encontrou com ele. Aí o que Jesus fala? Não me toque. Não me detenha, né? Não me detenhas. Por quê? Ainda não fui ao Pai. Passou aquilo ali no mesmo, se não me engano, João 20. No mesmo capítulo, ele encontra Tomé. Toca aqui,
toca lá, abraça um, come peixe. Você, calma aí, antes ele falou que não podia e agora ele já pode. Ou seja, alguns interpretam isso como que? Como que durante esse intervalo, Jesus ele foi assunto aos céus. Ele foi lá, fez a entrega, que foi a entrega dos que ressuscitaram primeiro, né, tudo mais ali. Então ele fez, como é que fala? Ele entregou as suas primícias e voltou. As primícias, isso, né? Gente, isso é uma linha. É. Isso é uma linha teológica. Tá, Frank, é isso? Onde está escrito isso? Não, isso é uma linha teológica. Então, Jesus fazendo esse Yom Kippur, esse sacrifício pelas nações, essa limpeza do templo, né, que isso aí na verdade também era uma limpeza do templo. Por que ia limpar o templo? Por que ele ia fazer isso? Porque houve pecado no céu, gente. Caramba, você está falando que houve pecado no céu? Gente, tem a traição de Lúcifer. Pois é, né? Lúcifer não estava na terra. O que se rebelou. Então, ou seja, Jesus estava aspergindo todo o pecado. Mas para você entender isso tudo, você tinha que ter o quê? Uma visão sacerdotal. Do que era o sacerdócio, do que era o serviço sacerdotal, Isso. qual era o objetivo disso e tudo mais, né? Então, o pano de fundo do Apocalipse é o quê? É uma visão sacerdotal do templo. Então, é um sacerdote olhando tudo que está acontecendo, e tudo que está acontecendo ali vem a ser de acordo com o quê? Com o que acontecia dentro do templo. Então, quando você começa a enxergar dessa forma, você, caramba, é pior que é mesmo. Calma aí, sacrifício, menorá, depois tem outras coisas, tá, gente? A gente não vai falar trombeta, tem outras coisas, não tem muito falar. Você, poxa, calma aí, um homem vestido de branco, sacrifício, aspersão de pecado, foi o cordeiro, Jesus né, foi o próprio cordeiro. Morreu. Você, poxa, isso daqui é o templo. Ou seja, então para uma pessoa para escrever isso, ela tinha que ter o quê? Conhecimento sacerdotal. Por isso que eu acredito nessa linha, né, dessas passagens que nós lemos, de que João ele foi escolhido para escrever o Apocalipse porque ele tinha essa visão sacerdotal, por ele ser de uma família de sacerdotes. Sim. Então, ou seja, ele era a pessoa assim mais preparada para poder escrever esse livro. Ele escrevia com mais propriedade sobre aquilo que ele estava... E mais do que escrever com propriedade, ele ia entender o que ele estava vendo. Né? Que só ia entender dessas questões todas sacerdotais quem tivesse uma linhagem, um conhecimento sacerdotal, né? Que era o caso dele. Então, o panorama do Apocalipse é isso. É uma visão do templo celestial. Então, a palavra de Deus fala, né, das coisas que eram, das coisas que são, do tempo dele, das coisas que iam de vir. Então, o capítulo 4 já começa o quê? Eu vi a porta aberta e eu entrei. Ou seja, ele está entrando dentro do templo. Depois que ele entra dentro do templo, que ele fala tudo que ele está vendo, que ele viu o sacrifício, que ele viu isso, isso e isso, o próprio Jesus começa a trazer as suas revelações. Aonde que foi essa revelação? Depois dessa porta que ele entrou. Que hoje nós analisando a Escritura, nós sabemos que é o quê? Que é o templo de Deus. Então ele entrou ali dentro e aí ele começou a ter as suas... Aí começou toda a as revelações que ele precisava ter. Do Apocalipse. Então o panorama geral é isso. Né? Conforme a gente falou, te dá um panorama geral. Você não vai falar que é o anticristo. Não vou falar que é o anticristo. Né? Que até mesmo nós... Não há necessidade. Até mesmo porque... Até porque a gente não sabe, né, gente? Até mesmo porque nós não sabemos, né? Nós não sabemos, por isso. E nem o dia que Jesus vai vir. Gente, de repente a gente fala assim, o dia que Jesus vai vir. Isso ninguém sabe, cara. Isso daí é mais batido. Gente, tem pessoas que seguem essas coisas. Há pouco tempo agora, a Dana até comentou aqui no começo, tem um camarada... que a gente não vai dizer o nome? Isso. Não, é bom. Qual é o nome dele? Não, pode ser não. Pode dizer não? Cara, eu falo. Que eu não lembro. Não lembro. E o camarada estava falando que a gente ia ser arrebatado na Páscoa. Sabe? Isso agora, gente. Tinha mais de 200 mil pessoas mais de 200 mil pessoas acreditando. Mais de 200 pessoas seguindo o cara. Então, tipo assim... Aí você começa a ver essas coisas e você, poxa, será que tem gente que acredita nisso? A gente tinha mais de 200 mil no canal do cara. A gente aqui estamos com, tem 30, 40 pessoas, do cara tinha 200 mil acreditando nisso. Gente, você vê pessoas seguindo Henrique Cristo. Você sabe o que significa pessoas seguindo Henrique Cristo? Meu pai. Você sabe o que significa isso? Então tem pessoas que acreditam. Pra gente é loucura, mas tem gente que acredita.
sabe? Então, muitas vezes a gente fala de arrebatamento, a gente fala dessas coisas assim, e foi aquilo que a gente comentou no começo. As pessoas não querem estudar a palavra de Deus. As pessoas não querem, principalmente o Apocalipse. Então a gente falou o quê? Que é um livro que é bem-aventurado os que leem e os que ouvem. Só que as pessoas não querem nem ler e muito menos ouvir. E ferramenta hoje é o que não falta, né, gente? Para aprendizagem, né? A ferramenta para aprendizagem hoje não falta. E tempo também não falta, porque estamos em quarentena. Estamos em quarentena. Então não falta nem ferramenta e nem tempo, né? Vai existir um dia que a gente pode não ter mais essas ferramentas, né? Isso pode ser tirado de nós. Eu lembro uma vez que eu estava pregando na igreja, tem um bom tempo isso, e uma das coisas que eu falei nessa pregação foi que poderia haver um tempo, chegaria um tempo em que a gente não estaria mais, sabe, congregando dentro de uma igreja de 4 paredes, né? E chegou, né? Podemos voltar? Podemos, né? Podemos não voltar? Não sei, Deus é que sabe, mas assim, a gente tem que aproveitar o que a gente tem hoje. Qual é a ferramenta que a gente tem hoje? A gente tem internet, é uma benção. Gente, a internet é uma benção. Você pode fazer a internet ser uma benção ou uma maldição na sua vida. Faça ser uma benção, tá? Então aproveita. Ali você vai achar muito escrito, você vai achar gente explicando, você vai achar texto, você vai achar tudo que você precisa. E aí foi o que a gente já falou aqui em outras lives também, não vou ficar repetindo, senão a gente vai ficar, né, falando a mesma coisa. Mas a gente tem muita ferramenta hoje em dia para poder pesquisar algumas coisas. Então o incentivo da gente aqui hoje é fazer com que vocês, deixar um gostinho para que vocês pesquisem mais sobre isso. E não seja, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que as pessoas falam. Né? Por isso a importância de estudar. Algo bem legal também desse livro, a gente falou muito sobre profeta e sobre sumo sacerdote. Né? E quando você olha na Bíblia inteira, você não vê nenhum... Até que eu olhei aqui no finalzinho que eu te expliquei isso que eu achei interessante. Tá, eu sei, 58 minutos. Eu sei, vou fechar. E que Jesus ele começa como sumo sacerdote e ele termina como rei dos reis e senhor dos senhores. Né? Então você vê que Jesus no Novo Testamento ele era profeta, em Hebreus ele se transforma em sumo sacerdote, no início do Apocalipse ele está como sumo sacerdote e ele termina como rei. E na história Jesus é o único que exerce as 3 funções. Sabe? Então isso, sabe, coisas assim que você começa a ler e você começa a descobrir essas coisas de Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é, sabe, acima da média, acima de todas as coisas. E é aquilo que a Dayana falou. Foi um gostinho que nós tentamos trazer aqui para vocês, dessa visão panorâmica do Apocalipse, né? Que você possa olhar o Apocalipse agora não com medo, mas um livro de esperança. Né? Uma revelação de João dentro do templo, tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele estava participando. E principalmente porque o Apocalipse é para que nós não venhamos a passar por isso. Pessoal do Instagram, vai encerrar, tá? Vai encerrar. Vamos ter